Agradecemos pelo privilégio de cantarmos hinos cuja inspiração vem do alto, Senhor, que vieram de Ti e a Ti se dirigem, ó Deus, porque o desejo da nossa alma e do nosso coração é que tudo que há em nós bendiga o Teu santo nome. Agora, Senhor, fala conosco nessa noite, abençoa-nos com a Tua palavra e a direção que vem do alto. Assim nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta que escreveu o apóstolo Paulo aos Filipenses. Aos Filipenses, capítulo de número 1. Do versículo número 9, do 9 até o 11, aos Filipenses 1, do 9 ao 11. Diz assim a palavra de Deus: E peço isto, que o vosso amor cresça ainda mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até ao dia de Cristo, cheios dos frutos de justiça, que são por Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Podeis assentar. Meus amados irmãos, nós podemos ver que Jesus Cristo, enquanto homem, foi homem perfeito em todos os sentidos. Ele teve um crescimento enquanto homem que deveria todo homem ter, se não fosse aquilo que nos veio em prejuízo pela queda. Ele crescia em sabedoria, estatura e graça. Em estatura, o seu corpo; em sabedoria, a sua alma; em graça, o seu espírito. Por 12 anos ficaram admirados de sua sabedoria os que eram considerados sábios entre os judeus. E Jesus, acima de tudo, era sábio no conhecimento das Escrituras sagradas. Diante de Satanás na tentação, ele citou adequadamente as Escrituras, corrigindo as interpretações erradas de Satanás, manipuladas para fazer com que fossem tornadas em tentação. E Jesus, quando começou a pregar, incomodou muito as autoridades, as figuras respeitáveis de sua sociedade, pessoas que eram tidas como conhecedoras dos assuntos sagrados, mas que não sabiam responder às perguntas de Jesus, e que por mais que pusessem Jesus à prova, saíam sempre envergonhados pela resposta que Jesus lhes dava. Interessante que várias vezes Jesus olhava para fariseus, para saduceus, para aqueles que o resistiam, e dizia: não lestes nas Escrituras? Aquilo era para aqueles homens de grande insulto, porquanto eram leitores assíduos do Velho Testamento. Mas Jesus falava: não lestes, porque apesar de lerem, deixavam de perceber verdades preciosas em razão de seus preconceitos, em razão de suas tradições equivocadas que nublavam suas mentes para verem aquilo que estava a se cumprir na pessoa de Jesus Cristo. E o paradoxo foi que este Jesus teve entre os discípulos não as figuras renomadas, respeitáveis culturalmente de sua época,
mas homens simples, pescadores, cobradores de impostos, até uma prostituta convertida, como foi Maria Madalena. Eram homens simples que seguiam a Jesus de Nazaré. Inclusive, certa feita ele exultou e disse: Pai, eu te dou graças, porque revelaste estas coisas não aos grandes, não aos sábios, mas aos pequeninos. Figuras como Nicodemos, que reconheceram algo especial em Jesus e tornaram-se discípulos em oculto, somente muito mais adiante professaram de modo público a sua fé. Eram majoritariamente os simples que seguiam ao Senhor Jesus Cristo e foram depois comissionados para serem os pregadores, particularmente os 12, os apóstolos. Nós vemos que quando Jesus ascendeu ao céu, já tendo dado sua vida pelos nossos pecados e ressuscitado ao terceiro dia, os discípulos saíram a pregar e as autoridades ficavam espantadas e diziam: como é que estes homens iletrados falam desta maneira, possuem essa intrepidez, essa sabedoria? Vemos no dia de Pentecostes Pedro pregar e explicar o evento à luz do profeta Joel, citar salmos de Davi, mostrar que Davi falava acerca do Messias e não falava de si mesmo, com argumentos lógicos. No entanto, eram pessoas simples, eram homens comuns. Pedro deve ter feito um esforço para que pudessem aprender o grego, porquanto escreveu 2 epístolas constantes do Novo Testamento e as escreveu em grego. Vemos que ele procurou aprimorar-se nos seus conhecimentos, mas não tendo o conhecimento como um fim em si mesmo, mas como um instrumento útil, para que pudesse pregar o Evangelho, para que pudesse escrever às igrejas, aos irmãos. Uma figura talvez que pudéssemos destacar por sua cultura, que converteu-se, foi o apóstolo Paulo, a quem Deus usou poderosamente, o apóstolo dos gentios, aquele que trabalhou mais do que todos os apóstolos, o principal autor dos livros do Novo Testamento, o maior sistematizador da doutrina cristã. Nós vemos que Paulo colocou tudo que sabia a serviço do reino de Deus. Os seus conhecimentos não foram menosprezados, nem influenciaram a sua fé, fazendo-a substituir por especulações mundanas. Mas Paulo, pondo Cristo e a revelação acima de tudo, ele tomou daquilo que aprendera, inclusive dentre os escritos pagãos, o que poderia servir ao reino de Deus e promover a causa de Cristo. No Areópago, em Atenas, ele falou da ressurreição, e ali ele citou um poeta grego chamado Arato, quando ele escreveu aos Coríntios e falou que as más conversações corrompem os bons costumes. Citava também um autor pagão, e ele procurou falar aos povos pagãos, mostrando que até entre eles existiram pessoas que, engateando pela razão, desvendaram coisas que no cristianismo havia sido manifestado de maneira mais acabada, haviam descoberto coisas que no cristianismo haviam sido amadurecidas. E nós vemos, meus amados irmãos, que o apóstolo Paulo colocou realmente tudo que sabia a serviço do reino de Deus. Mas Paulo não se apegou às suas posições, regalias ou privilégios, herança, ou mesmo os privilégios adivinhos da sua cultura. Na carta aos Filipenses ele diz: se alguém tem de se gloriar da carne, muito mais eu, sou hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim. Paulo diz
eu aprendi aos pés de Gamaliel, como fariseu. Os fariseus eram estudiosos da Escritura Sagrada. Ele diz: quanto à justiça que há na lei, ou seja, quanto ao entendimento sobre moral que há na lei, eu fui considerado irrepreensível, mas considerei tudo isso como nada para ganhar a Cristo, que para mim era ganho, reputei perda para ganhar a Cristo. E pelo maravilhoso conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, tenho por perda todas essas coisas. Então Paulo não se apegava aos seus privilégios seculares, à sua cultura, à sua herança familiar, ou mesmo à educação que recebera, para nisso gloriar-se. Ele gloriava-se em Cristo. Ele diz: aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Longe de mim gloriar-me a não ser a cruz de Cristo, pela qual eu estou crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para mim. Mas este apóstolo Paulo, que era orientado pela mensagem da cruz, usou oportunamente os seus conhecimentos adquiridos no mundo secular para colocá-los a serviço da causa de Cristo. Quando estava preso, ele pediu os pergaminhos, ou seja, os manuscritos do Velho Testamento para ler, mas ele pediu também que se lhe trouxessem os outros livros, para que pudesse ali lê-los. E esses outros livros eram livros, inclusive, escritos fora do contexto judaico, possivelmente, que ele estava sempre lendo para aprimorar-se, mas sempre colocando-os sob a égide da piedade cristã. Os cristãos primitivos não tinham muitos como Paulo. A Bíblia diz: não são muitos sábios, não são muitos nobres que são chamados. Tiago, inclusive, repreende aqueles a quem destina a sua carta por darem lugar privilegiado nos cultos a pessoas bem vestidas, com anéis no dedo. E diz Tiago: olha, são esses que normalmente vos oprimem. Deus escolheu os pobres. E ali Tiago mostra que eles não deveriam deixar-se levar pelos modos de classificação nesse mundo, a ponto de desdenhar daqueles que eram mais simples. Celso, que foi um Cristo do cristianismo primitivo, contra quem Orígenes, um dos pais da igreja, escreveu um livro como réplica, dizia que os cristãos eram ignorantes, que a grande massa dos cristãos eram homens simples. Nietzsche, muito mais adiante, também classificou a religião cristã como a religião dos escravos, dizendo que majoritariamente os cristãos primitivos vinham de dentro da classe escrava. De fato eram homens simples, mas homens que tinham a sabedoria de Deus, porque a loucura da cruz, como diz o apóstolo Paulo, é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. A Bíblia prestigia, irmãos, um tipo de filosofia que é diferente da filosofia secular. Paulo conhecia os filósofos gregos, conhecia até os poetas, podia citá-los e usá-los apologeticamente, procurava se aprimorar no conhecimento deles para que pudesse argumentar com aqueles que de modo imediato não aceitavam a autoridade das Escrituras. Mas o modo de filosofia bíblica é aquela que o homem comum é capaz de adquirir, não apenas os sofisticados. Temos na Bíblia o livro de Eclesiastes, um livro de filosofia, assim como Provérbios também é um livro de filosofia prática. Mas o livro de Eclesiastes, o livro de Provérbios, revela um conhecimento advindo do senso comum, pelas coisas comuns da vida, por aquilo que nós nos deparamos no cotidiano. É um conhecimento prático. E os cristãos primitivos tinham este conhecimento prático, esta sabedoria prática. Foi com ela que Jesus confundiu os seus inquiridores, quando, por exemplo, lhe perguntaram se deveria pagar tributo a César ou não. Naquele momento não foi um raciocínio abstrato e sofisticado que capacitou Jesus a respondê-los, mas foi uma sabedoria prática. Jesus olhou para a moeda e disse: de quem é esta imagem? É de César. Então dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Uma sabedoria prática que persuade
o homem comum. E os cristãos tinham esta sabedoria prática que confundiam os sofisticados, que mostravam plausibilidade do que estavam dizendo para o homem simples, que faziam o cristianismo crescer. Durante a Idade Média, os cristãos tiveram um grande papel na fundação das universidades. Sempre o verdadeiro cristianismo foi amigo do conhecimento, do verdadeiro conhecimento, não da falsa ciência, como diz o apóstolo Paulo, mas do verdadeiro conhecimento. Nós vemos que Salomão era um homem estudioso, não apenas das coisas éticas, mas até dos animais. Era um homem que pediu a Deus sabedoria, mas para servi-lo. Pediu a Deus sabedoria, mas para que pudesse fazer bom julgamento das coisas para o benefício do povo de Deus. Dizem que o tipo de livro que Provérbios e mesmo Eclesiastes, era comum entre os povos da antiguidade, ou seja, aquele tipo de livro como o de Provérbios, era um gênero literário utilizado pelos egípcios, que eram pagãos, sendo que os egípcios tinham seus provérbios, mas não falavam em Deus, falavam apenas do conhecimento adquirido pelo senso prático, mas sem falar em Deus em momento algum. O livro de Provérbios de Salomão é seguindo esse gênero literário dos egípcios. Ele tem uma sabedoria prática, advinda da observação das coisas do cotidiano, mas faz referência a Deus. Inclusive diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que nos deve caracterizar não é a ignorância, mas é que todo conhecimento que nos chega, nós colocamos sob a orientação de Deus, sob o princípio do temor do Senhor. E os cristãos tiveram esta preocupação desde o princípio, e quando puderam, quando tiveram condições, estabeleceram as escolas, inicialmente monásticas e depois as universidades. A reforma protestante tem uma grande dívida com as universidades. Os precursores da reforma protestante foram homens que ocupavam cátedras, mas que estavam dispostos a perder suas posições para não se omitirem quanto à verdade. Um bom exemplo é John Wycliffe, que era professor de Oxford. No final ele perdeu a sua cátedra, ele perdeu a sua disciplina, ele foi tirado de sua posição, oportunidade em que foi dedicar-se a uma tradução da Bíblia e foi dedicar-se à sua congregação, porque ele era também um ministro. E John Wycliffe, ele procurou ensinar os seus alunos a verdade, aquela que mais adiante Lutero colocaria a céu aberto. Os alunos de Wycliffe viajaram para a Boêmia e levaram seus pensamentos, levaram obras suas, e lá repercutiu um outro movimento pré-reformador, que foi o movimento liderado por John Hus, dos irmãos boêmios, dos hussitas, que teve profunda influência da Universidade de Praga. O próprio Martinho Lutero era professor da Universidade de Wittenberg, e ali foi o centro intelectual da reforma. Calvino, quando foi para fazer a reforma em Genebra, teve logo cuidado de começar a Academia de Genebra, mas diziam os que iam a Genebra que aquela academia, acima de tudo, era uma escola de Cristo. O objetivo era formar mentes piedosas. O objetivo era formar pessoas dedicadas a Deus. Eu posso dizer que a reforma passou por 3 períodos. O primeiro período foi o período da experiência pessoal, que eu poderia dizer que foi o período no monastério. Lutero, como monge, na sua torre, onde ele fazia seus estudos da Bíblia e preparava suas aulas,
leu a carta aos Romanos, no capítulo 1, onde diz: o justo viverá pela fé, e sua mente foi aberta. E naquele momento ele viu o equívoco da igreja romana, que tornava a salvação em salvação pelas obras, penitências, sacramentos, peregrinações, jejuns. Ele viu que Jesus havia feito uma obra perfeita na cruz e arrependeu-se de seus pecados, confiou em Cristo. E ele escreveu uma experiência pessoal, solitária, arrebatadora. Ele disse: eu me senti renascer. Parecia que as portas do paraíso me haviam sido abertas. A expressão justiça de Deus que me aterrorizava agora me fazia deleitar-me, porque reconheci que a justiça de Deus de que trata o Evangelho não é aquela pela qual Deus nos condena, mas é aquela pela qual Deus nos compartilha a justiça de Cristo, os méritos de Cristo, de maneira que, sendo pecadores, podemos ser aceitos diante de Deus pelos méritos de Jesus Cristo. E ele fala desta profunda experiência que ele teve com Deus. Este foi o momento experimental da reforma, que eu localizaria no monastério. Foi a experiência de um monge solitário que encontrou-se com Deus. Depois veio a segunda fase da reforma, das disputas e das controvérsias, que é a fase universitária. Lutero se levanta contra a venda das indulgências, estabelece teses contra esta prática, e naquele tempo eram os professores universitários que elencavam em teses suas divergências. Vai a inúmeros debates. Acima de tudo, ele não quer só ser um polemista, ele quer defender a verdade que descobriu na experiência da torre. Ele quer defender a legitimidade da experiência que tivera com Deus. Ele quer que outros não sejam privados pela mentira e pelo engano religioso de encontrarem o que ele havia encontrado quando leu Romanos, capítulo de número 1. E então nós temos aí todo um movimento universitário. A terceira fase da reforma foi uma fase política. Os príncipes entraram no assunto da reforma. Bom que não tivessem entrado, mas entraram. Alguns para perseguir os reformadores, alguns para protegê-los. E nesse momento surgem guerras religiosas. E começam a haver negociações e acordos para acabar com as guerras. E a principal negociação estabelece o princípio da territorialidade. O princípio da territorialidade é aquele princípio segundo o qual, se o príncipe de um território é protestante, todos ali devem ser protestantes. Se o príncipe de um território é católico, todos ali devem ser católicos. Se um católico quiser virar território católico, e então há uma dominância religiosa territorial. Digo eu, inclusive, isso, que a reforma começou no monastério, foi para as universidades, depois chegou nos palácios. Passou por uma fase de experiência pessoal, uma fase de disputas acadêmicas e uma fase de negociações políticas. E esta negociação é que não deveria ter acontecido. Deveriam ter os cristãos reformados passado pela experiência da cruz e deixado vir a perseguição, e deveriam ter confiado em Cristo e apenas em Cristo para livrá-los daquelas condições, e não entregarem o signo da fé à figura do príncipe, de modo que, sendo o príncipe de uma fé, todo o território dele deveria compartilhá-la. Nesse momento começa a haver um esfriamento espiritual, porque muitas pessoas se confessam protestantes porque nasceram em território protestante, foram batizadas na igreja protestante quando infantes, se consideram evangélicas porque o príncipe delas é evangélico, porque a tradição daquele território era uma tradição evangélica.
muitos falsos crentes e crentes nominais começam a aparecer, e pastores não convertidos também, porque os pastores não passavam naquele momento de funcionários públicos dentro de um território, fosse ele católico ou protestante. E Deus levanta naquele momento um movimento chamado movimento pietista, liderado inicialmente por um luterano, e me refiro agora à Alemanha, chamado Spener, que escreve um livro Desejos de Piedade. Spener diz que era preciso haver conversão naqueles que se diziam protestantes, inclusive nos pastores. Ele é mal visto, é visto como uma figura indesejável, porque confrontador daqueles que estavam ali em seu tempo. E ele defende o seguinte: os verdadeiros cristãos devem se refugiar em reuniões menores. Ou seja, é preciso uma eclesiola na eclésia, uma pequena igreja dentro da igreja maior. Então, se todos aqui se dizem protestantes, vamos fazer reuniões com grupos menores, onde somente participem aqueles que realmente tiveram o novo nascimento, ou aqueles que querem ouvir a mensagem, dispostos a reconhecerem que sua fé nominal não é a conversão, para se disporem a, ouvindo, se arrependerem e terem uma conversão. A principal expressão do discurso de Spener era o novo nascimento. É necessário nascer de novo. Estimula ele o que nós chamamos hoje de grupos familiares, com participação de todos no estudo da Bíblia, o sacerdócio universal de todos os crentes. Fala da necessidade de se ter uma experiência definida de conversão, ressalta a esperança da vinda de Jesus, defende que vai haver um milênio literal em que os judeus converter-se-ão no final, e voltam à preocupação com a escatologia, com a esperança cristã. E o movimento torna-se um movimento muito fervoroso. Spener teve que ir ao longo da vida de lugar para lugar, porque era expulso de um lugar dentro da Alemanha e ia para outro. E quando ele estava em Dresden, ele não teve muito impacto lá, mas teve impacto numa cidade vizinha, em Leipzig, que tinha uma universidade onde muitos queriam ouvi-lo, entre eles um rapaz chamado Frank. E esse rapaz tem uma experiência pessoal do novo nascimento e compartilha o pensamento de Spener e se integra ao movimento pietista. E por influência de Spener, ele é nomeado professor da Universidade de Halle, na Alemanha. Lá ele vai para ensinar línguas bíblicas, línguas orientais, depois torna-se professor de teologia. E aquela localidade onde está a universidade acolhe o movimento pietista, e a universidade se torna um baluarte do pietismo. E ali casa as duas coisas, a cultura acadêmica e a piedade cristã. Frank promove ali o surgimento de vários institutos e instituições para obras sociais, para cuidar de crianças órfãs, para ensiná-las a Bíblia. E há um grande avivamento naquela região, e aquela universidade passa a ser uma universidade que prima pela piedade cristã. Então, o regente da Dinamarca pede que da Universidade de Halle se enviem missionários. E começa um movimento missionário, enviando pessoas daquela universidade pietista para várias partes do mundo. Concomitantemente, o conde Zinzendorf abriga nas suas terras hussitas perseguidos que vinham da Boêmia, e ali surge o movimento dos irmãos morávios, que também está aliado ao movimento pietista, e que é um movimento que também é conhecido pelo pioneirismo em obras missionárias. Irmãos morávios e os que estavam com Frank, com Spener, representam aqueles que queriam o conhecimento com a piedade. E esses irmãos moráveis vão influenciar John Wesley lá na Inglaterra. Que coisa maravilhosa! John Wesley formou-se em Oxford
Seu irmão Charles Wesley também estudou em Oxford. Charles Wesley fundou o Clube Santo e logo John Wesley tomou a frente. Eram ridicularizados na universidade, porque se reuniam entre aulas para estudar a Bíblia, para buscarem maior proximidade com Deus, visitando os presos, assistindo os pobres, estudando a palavra de Deus. E John Wesley é ordenado pastor e resolve ser um missionário nos Estados Unidos. E na viagem para lá no navio, ele vê o testemunho impressionante dos irmãos morávios, que também estavam indo como missionários, que estavam sendo enviados para todas as partes, inclusive para regiões como a Groenlândia, regiões de muito gelo, de muito frio. Muitos moravam enviados como missionários, não duravam meses no local, logo morriam porque não se adaptavam ao clima, mas não paravam de ir porque amavam a Cristo Jesus fervorosamente. E John Wesley, quando nos vê com segurança profunda de salvação diante de uma tempestade que poderia ter ameaçado o navio e pô-lo em naufrágio, ele começa a questionar a sua própria salvação. Os morávios o ajudam a ter esta experiência que o irmão Fabiano narrou aqui, do coração aquecido. Quando regressa ele dos Estados Unidos de novo para a Inglaterra, mal sucedido na sua experiência de fazer a obra lá nos Estados Unidos, ele então, na reunião dos irmãos morávios, diz que o seu coração é aquecido e tem uma experiência com Deus. E aquele homem que já tinha o título de pastor tem uma experiência salvadora e se torna um grande arauto do Evangelho. Por sua influência em pregação, houve um grande avivamento na Inglaterra. Foi professor de Oxford, foi poeta junto com o seu irmão, foi alguém que escreveu sobre medicina popular, escreveu inúmeros sermões, era um filantropo, uma pessoa incansável nas suas atividades, e mostrou ser possível a piedade cristã junto com a cultura acadêmica. Ele conta que uma vez foi pregar na igreja de St. Mary em Oxford e falou aos diretores de Oxford num sermão intitulado O Cristianismo das Escrituras. Ele disse: vocês não são exemplo de piedade para o povo aqui. Oxford deveria ser um lugar em que o conhecimento exaltaria a Deus, mas este não é um lugar assim. Ele pregou fortemente, violentamente, e naquele dia escreveu no seu diário: acredito que nunca mais teria a oportunidade de pregar lá. E de fato nunca mais foi chamado outra vez. Nos Estados Unidos, um amigo de John Wesley, Charles Whitefield, a quem ele conheceu também em Oxford, que foi membro do Clube Santo, o maior pregador ao ar livre de todos os tempos, começou também a levar a mensagem que compartilhava com John Wesley lá nos Estados Unidos. John Whitefield era um homem, meus irmãos, que pregava aos mineiros, homens simples, que vinham do trabalho sujo de carvão, e quando lhes pregava o Evangelho, eles em lágrimas se derretiam e aceitavam Jesus como Salvador. Esse mesmo John Whitefield pregava para Benjamin Franklin, uma figura renomadíssima na fundação dos Estados Unidos, e Benjamin Franklin ficava maravilhado com a sua pregação. Pregava aos nobres em Londres e pregava ao homem simples. Não fazia diferença entre o púlpito de uma catedral e a calçada e a rua. E foi um grande homem utilizado por Deus para trazer avivamento junto com Wesley nos Estados Unidos e na Inglaterra e também nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos ele conheceu uma outra figura lá, Jonathan Edwards. Jonathan Edwards foi o maior filósofo da Nova Inglaterra. Os filósofos americanos o respeitam como uma grande figura, que inclusive trocou correspondências com um filósofo muito conhecido à época chamado John Locke.
mas os filósofos americanos se sentem altamente constrangidos quando vão falar de Jonathan Edwards, porque eles não conseguem em suas mentes reconciliar a figura do maior filósofo da Nova Inglaterra naquele período com o pregador de pecadores nas mãos de um Deus irado. O mesmo Jonathan Edwards, de uma mente brilhante para a filosofia, era o mesmo que pregou sobre o inferno fortemente e colocou uma congregação inteira em gritos quando retratou o inferno e falou de como todos ali, caso não se arrependessem, estavam na iminência de descer para esse lugar maldito. Jonathan Edwards, quando George Whitefield pregava em sua congregação, se derretia em lágrimas. Aquele homem com intelecto, aquele homem sofisticado, mas tão sensível à palavra de Deus. 2 livros de filosofia dele foram celebrizados. Um chama-se A Natureza da Verdadeira Virtude, onde praticamente ele não cita a Bíblia, são argumentos lógicos, filosóficos. E outro, O Propósito para o Qual Deus Criou o Mundo. Nesse livro, Jonathan Edwards contesta o pensamento existente na época dos iluministas. Ele diz que os iluministas só veem causa e efeito no mundo, estudam o mundo como se fosse uma máquina com engrenagens, impessoal. Ele diz, mas esse universo é pessoal. Ele foi criado por um Deus pessoal. Ele foi criado por um Deus que deu-lhe propósito. E ele defendeu o Big Bang evangélico. O mundo não surge de uma explosão de energia, surge de uma explosão do amor de Deus. Este mundo está em expansão, mas é o amor de Deus que está se expandindo dele. Ele diz, Deus criou o mundo pelo seu amor. Criou o homem não porque precisava do homem, mas para que o homem pudesse ser amado por ele. Jonathan Edwards dizia, o centro do universo é pessoal. Esse universo não é apenas uma máquina funcionando, um conjunto de relações de causa e efeito. Tem um Deus que cuida deste mundo, que o sustenta, que o mantém. E assim ele colocou-se contra as correntes na época racionalistas, iluministas, precursora do cientificismo secular contemporâneo, e ressaltou o amor de Deus. E ele inclusive disse, como Deus fez esse mundo com amor, neste mundo se estampa a beleza de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia o seu poder. E ele disse que os cristãos estão mais habilitados para ver esta beleza do mundo, porque como eles reconhecem o amor de Deus, eles podem ver com maior transparência a beleza do amor manifesto no universo. Então os cristãos devem contemplar na beleza do universo a expressão do grande amor de Deus. Jonathan Edwards foi um homem, irmãos, sem regalias. Foi pastor de uma igreja importante na Nova Inglaterra, e quando saiu desta igreja, não foi procurar uma outra do mesmo patamar, foi ser missionário entre índios, numa região perigosíssima, ser pastor de uma igreja onde a população da região vivia sendo atacada por índios, uma região perigosíssima. Seria como resolver ser pastor na Rocinha. De lá chamaram para ser presidente de uma faculdade, o College de New Jersey, que tornar-se a Universidade de Princeton mais adiante, porque tinha ido para Princeton. Quando o chamaram, ele relutou e não quis ir, preferia ficar lá na região perigosa. Com muita insistência ele foi. Infelizmente, ou felizmente, Deus sabe de todas as coisas. Na verdade, nós cremos que Deus quis assim. Ele durou pouco tempo lá, porque logo morreu. Mas o seu nome é lembrado como um presidente daquela faculdade, daquela universidade. E Jonathan Edwards
apesar de ser este intelecto brilhante, era um homem de profunda piedade cristã. As experiências que ele conta que teve, os discípulos de seu pensamento hoje se assustariam se as ouvissem de sua boca hoje, porque ele fala de visões que ele tinha da glória de Cristo em um bosque quando meditava, as experiências que ele relata que sua mulher teve. Até pentecostal tem dificuldade de acreditar. Ele conta que sua mulher em oração foi deslocada no ar de um lugar para outro. Era um homem de profunda comunhão com Deus. Um de seus principais livros chamou-se Tratado dos Santos Afetos. E ele diz que o cristianismo verdadeiro consiste em santos afetos. Talvez muita gente fosse pensar que ele falava do cristianismo verdadeiro como alguma coisa intelectual. Mas ele descreveu o cristianismo como, acima de tudo, a fé dos santos. Ele diz: quando Deus se nos revela, como o amor de Deus é belo, a beleza atrai, e então nós nos inclinamos para Deus, nos inclinamos com o coração. O que ele chamava de afeto não era o sentimentalismo barato, a emoção manipulada, era essa disposição com devoção que vinha ao coração do crente quando ele percebe a beleza do amor de Cristo. Pode melhor ser retratada naquela expressão de Paulo, porque o amor de Deus nos constrange, um amor que excede todo o entendimento, e quando nós o conhecemos em sua altura, largura e profundidade, nós somos tomados da inteira plenitude de Deus, diz Paulo aos Efésios. Era um homem de um coração aquecido, como disse John Wesley. John Wesley dizia: o cristianismo é a religião do coração. Expressão que ele já tomara do Conde Zinzendorf, dos moravos. O cristianismo verdadeiro está no coração. Ninguém serve a Deus de maneira enfadonha, com rotina, só com conceitos intelectuais frios e mórbidos. Ser cristão não é aderir a um sistema de pensamento, é ter um coração incendiado. Eu diria o seguinte: o catolicismo é uma religião basicamente sacramental. Tudo que deveria ser experimental é reduzido à cerimônia. O batismo, diz o católico, regenera. A confissão ao sacerdote traz perdão. Ao ingerir a hóstia, ele ingere o corpo de Cristo. Tudo é mecânico, tudo é materializado. Recebendo o Cristo, tem o Espírito Santo. É assim a religião católica, litúrgica, sacramental, cerimonial. O protestantismo, apesar de ter começado equilibrado com os reformadores, quando veio essa história do princípio da territorialidade, todos começaram a se dizer protestantes pelo simples fato de estarem no território, o protestantismo virou naquele momento apenas uma coisa intelectual. Enquanto o católico valorizava o sacramento, o protestante naquele momento histórico valorizava o assentimento, a concordância com as doutrinas, a aceitação do que aprendera no catecismo. E os pietistas, que foram uma renovação dentro do protestantismo, assim como o puritanismo na Inglaterra, enfatizavam algo mais. Não, o cristianismo não está na forma litúrgica externa, na cerimônia religiosa que é administrada e pela qual passa o nosso corpo. Também não é um mero assentimento da mente a doutrinas. O cristianismo é um coração fervoroso, é um coração para Cristo. Em Cristo Jesus o que vale não é a circuncisão nem a incircuncisão, mas sim a fé. Que fé? Aquela só da cabeça? Não, a fé que opera pelo amor. Diz Paulo em Gálatas capítulo 5: se com a tua boca confessares a Jesus Cristo, mas em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E tudo que o homem deve guardar, diz a Bíblia, deve prestigiar o coração, porque é dele que procedem as saídas da vida. O cristianismo católico materializava Cristo, que não é o verdadeiro cristianismo. Receber Jesus era algo material. Na hóstia, enquanto você engole a hóstia, você está engolindo Cristo.
porque advogavam a transubstanciação da hóstia no próprio Cristo, o corpo, alma e divindade. Então, receber Jesus era receber uma coisa material. O protestante frio daquela época, do princípio da territorialidade, em que todos se diziam protestantes por estarem no território, viam Cristo só no céu. Ele é o intercessor, é o advogado. O catolicismo valorizava o sacramento e o protestante valorizava o aspecto forense. Ele que nos justifica, se apresenta por nós diante de Deus, mas em nada afetava a vida deles aqui na terra. Só garantia uma condição nova no tribunal de Deus. Era um cristianismo abstrato, enquanto que o cristianismo do catolicismo era materialista. Mas os pietistas vieram e falaram do Cristo em nós. Cristo em nós, a esperança da glória. Que Cristo habite no vosso coração pela fé. De fato Ele está à direita de Deus. De fato Ele intercede por nós. É o nosso advogado, o sumo sacerdote e a nossa justiça. Mas esse Cristo que está lá, está aqui dentro do nosso coração. É o Cristo que está sendo formado em nós, que guia os nossos passos. E aí, irmãos, havia a plena identidade da piedade cristã com o conhecimento. Aqui na carta aos Filipenses, o texto que nós lemos é interessante porque ele diz assim, Filipenses 1, a partir do 9: e peço isto, que o vosso amor cresça ainda mais e mais em ciência e... É preciso, meus irmãos, que o amor venha primeiro. Não é crescer em conhecimento simplesmente para do conhecimento vir o amor, é crescer em amor e em conhecimento. O amor que transborda em conhecimento. O nosso conhecimento não pode estar divorciado do nosso amor a Cristo. A Bíblia diz que o conhecimento puro, academicista, ele incha, mas o amor edifica. Paulo diz aos Coríntios: a ciência incha e o amor edifica. Nós vivemos uma época de muito academicismo. Depois de grandes movimentos no Brasil de renovação espiritual entre batistas e metodistas, a própria Assembleia de Deus no seu momento de fundação, nós tivemos um declínio espiritual. E aí apareceram igrejas extravagantes, neopentecostais, com práticas inaceitáveis, vergonhosas. E aí todos buscaram alguma forma de respeitabilidade para o cristianismo evangélico, que estava parecendo perdê-la com essas extravagâncias neopentecostais. Aí todo mundo voltou-se para o seminário, todos voltaram para a formação teológica. Não digo que isso não tenha o seu lado bom, mas nós estamos enfrentando outro perigo, o academicismo. Um conhecimento só da letra, que muitas vezes gera disputas que não são em função da verdade, mas em função da classificação entre cristãos superiores e inferiores. Há pessoas por aí que em seus conhecimentos desdenham de seus irmãos, que acham que porque fizeram um seminário, conheceram isso e aquilo, sabem mais do que as outras, e às vezes porque fizeram uma faculdade secular, eles acham que esse conhecimento secular dá o privilégio de acesso à Bíblia, para que eles entendam melhor a Bíblia do que o crente comum, que só lê a Bíblia e não tem esta informação advinda de seu conhecimento nas ciências seculares. E eles começam a se inchar, a se sentir superiores. Essa ciência incha, mas o amor constrói. O amor tem que crescer junto com o conhecimento, e o conhecimento com amor. O texto aqui diz: para que aproveite as coisas excelentes. Eu quero dizer uma coisa nessa noite muito importante. Nós, irmãos, devemos ter conhecimento secular tanto quanto nos é possível ter. Como eu disse, como o apóstolo Paulo, podemos tomar isso
instrumentalizados sob a regência da palavra de Deus, não pondo a palavra de Deus subalterna, mas pondo-a como regente, nós podemos usar esse conhecimento para a glória de Deus, para argumentar a favor do que cremos. Mas esse é um uso instrumental do conhecimento que todo cristão deve fazer para a glória de Deus. Porém, eu quero dizer uma coisa: não ache que porque você tem um conhecimento secular, você conhece mais as coisas de Deus do que aquele irmão que lê apenas a Bíblia e não tem esse conhecimento secular. Sobre Deus, o nosso conhecimento está aqui e em lugar nenhum mais. É aqui. Não fora daqui. Antigamente eu me lembro que morria um pastor e saía no jornal denominacional de algumas igrejas: morreu o pastor fulano e tal, leu a Bíblia 300 vezes. Vinha a notícia no jornal. Não falava de seus títulos acadêmicos, falava de quantas vezes ele tinha lido a Bíblia. Porque para entender a Bíblia, a piedade vale mais do que o conhecimento secular. E quem diz isso não sou eu, não, é Jesus. João 7,17, veja o que Jesus diz: se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se fala de mim mesmo. Jesus disse: se alguém quiser fazer a vontade de Deus, vai saber, vai conhecer se a doutrina é minha ou do Pai. Note, ele não diz se alguém tem uma inteligência especial, um conhecimento sofisticado. Se alguém está disposto a fazer a vontade de Deus, vai saber. Tem gente por aí que o conhecimento que ele adquire fora da Bíblia é para deturpar a Bíblia. Quando a Bíblia diz algo que ele tem que fazer, que ele não quer fazer, aí ele usa todos esses conhecimentos para distorcer o significado simples da Bíblia, para dizer: a Bíblia não está dizendo isso porque ele não quer fazer. Ou seja, ele não quer fazer a vontade de Deus, ele não consegue ver a verdade, ele distorce a verdade. Mas se alguém quiser fazer a vontade de Deus, vai ler, e Deus abre logo os olhos dele, ele sabe o que Deus está dizendo. É um coração piedoso que entende a palavra de Deus. Na igreja de Corinto existiam partidos. Aquela região de Corinto era uma região muito predominada, muito espírito filosófico. Uns diziam, por exemplo, eu sou de Platão, outros eu sou da escola de Aristóteles, outros eu sou da escola neoplatônica, da escola estoica. E alguns quiseram introduzir isso dentro da igreja. Um dizia: eu sou de Paulo, eu sou de Cefas. Ora, Paulo, Pedro, todos eles pregavam a mesma coisa. Quando um dizia eu sou de Paulo, outro dizia eu sou de Cefas, eles estavam, na verdade, interpretando que Paulo dizia algo que Pedro não dizia, que Pedro dizia algo que Paulo não dizia. Eles estavam deturpando os ensinos de Paulo, de Pedro, para formar suas próprias escolas, para se gloriarem, para dizer: quem é daquela escola ali sabe menos. O nosso mentor é quem é melhor. E o apóstolo Paulo disse o seguinte, 1 aos Coríntios, capítulo de número 4, versículo 6: e eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Paulo diz: aprendam comigo e com Apolo, não ir além do que está escrito. Quando você vai além do que está escrito, sua pretensão é de se ensoberbecer, é dizer: você conhece a sua Bíblia, eu conheço a Bíblia, e isso, sei mais sobre Deus. Aí o outro: não, mas você conhece a Bíblia, isso, eu conheço a Bíblia, e aquilo que é mais importante do que isso aí que você tem acima da Bíblia. E aí cada um quer ser superior. Paulo diz: aprendam comigo, não vão além do que está escrito. Para outros assuntos, aprendam lá. Lê o livro lá de geografia, de medicina. A Bíblia não vai ter essas informações todas que tem nesse livro, não, porque a Bíblia é um livro só para mostrar o propósito salvador de Deus. Então leiam lá. Mas não ache que porque vocês têm esse conhecimento, vocês têm superioridade espiritual. Porque em relação a Deus, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. E Deus revela um coração piedoso a sua verdade. Portanto, meus irmãos, nós devemos ter muito cuidado para que o conhecimento secular não nos faça pensar que somos superiores. Às vezes uma pessoa entra numa universidade e depois olha para os irmãos da igreja como irmãos inferiores. Ah, porque eles não sabem isso, não sabem aquilo.
Esse seu conhecimento pode ser útil que você tem, mas ele não lhe dá mais conhecimento de Deus. Porque leu a Bíblia muito mais do que você, tem muito mais conhecimento de Deus do que você, se a leu com um coração piedoso. E tudo que nós conhecermos lá, nós temos que colocar debaixo da autoridade da palavra de Deus, e não a palavra de Deus debaixo dessas coisas. Em Filipenses diz assim, capítulo 1, versículo 27: somente deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vai vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estejais no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Eu vou parar aqui, mas vou continuar a leitura já. Note, Paulo diz: eu quero, irmãos, saber de vocês, que quer esteja presente ou ausente, vocês estejam com o mesmo ânimo, lutando pela fé do Evangelho, pela fé do Evangelho. Isso vale muito para o estudante universitário hoje, porque, meus irmãos, o estudante lá dentro da universidade foge dos olhos da igreja, foge dos olhos do pastor, se perde no meio dos secularizados. O pastor não o acompanha lá, e às vezes o pastor toma um susto quando vê no final da faculdade ele apresentando ideias completamente contrárias à palavra de Deus, porque lá na ausência dos olhos da igreja ele não conservou o mesmo ânimo, não lutou pela fé, ele entregou os pontos, ele transigiu, ele retrocedeu. Paulo diz: quer eu esteja vendo vocês, quer não, mantenha o ânimo, continue lutando pelo Evangelho. Ah, pastor, mas é porque lá é muito hostil, a gente termina se rendendo porque é muito hostil, todo mundo pensa diferente da gente, aí a gente começa a questionar a fé. Será que só eu estou certo? E será que todo mundo está errado? Olha o que é que o apóstolo Paulo diz no versículo 28: e em nada vos espanteis dos que resistem. Não fique espantado não, está todo mundo lá contra vocês, não, resistindo não. Tem crente quando chega lá: rapaz, eu acho que o que eu aprendi na igreja está errado, porque todo mundo aqui pensa diferente, eu fico espantado. Não se espantem não. E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles na verdade é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus. Olha como o raciocínio de Paulo é diferente. O raciocínio humano é o seguinte: todo mundo aqui está contra mim, todo mundo pensa diferente de mim, então eu estou errado, eles estão certos. Paulo diz: está todo mundo me resistindo, é sinal de condenação para eles, e é sinal de salvação para vocês, porque os eleitos de Deus vão ser perseguidos, vão ser resistidos. Em vez de você ficar confuso, fique mais certo de que você é um salvo. Em vez de você começar a desconfiar que eles estejam certos, fique mais certo que eles estão condenados. E ele prossegue: porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo não somente crer nele, como também padecer por ele. É uma bênção, é um privilégio. Deus não apenas deu esse dom a vocês de poder crer nele, Deus deu outro dom de apanhar por ele. Tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto e agora ouvis, está em mim. No capítulo 2 de Filipenses, olha o que Paulo diz no verso 2: completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Quando eu vejo na internet, irmãos, pessoas se exibindo nos seus conhecimentos teológicos, privilegiando a biblioteca e não o oratório, quando eu vejo disputas que na verdade são disputas de glória pessoal, pessoas que querem atacar qualquer figura proeminente para que elas sejam visibilizadas também, eu vejo que aquelas pessoas não estão fazendo coisas por amor a Deus, mas por contento. Paulo diz: não faça nada por contento. Tem gente aí que está disputando, mas não está disputando pela verdade, porque ele gosta de contento, ele quer ser superior. Paulo diz: nada façais por contento ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Versículo de número 4: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Eu quero vos dizer uma coisa: tem 3 inspirações para o conhecimento. Uma delas é aquela pessoa que diz: eu quero conhecer por amor à ciência. Parece que essas pessoas são nobres, mas elas são perigosíssimas.
são aqueles que estão dispostos a fazer experimentos com seres humanos. Porque mais importante do que os seres humanos é o progresso da ciência. Os nazistas descobriram coisas impressionantes, fazendo experimentos com os judeus, maltratando-os. O raciocínio daqueles cientistas era o seguinte: bem, essas pessoas já vão ser mortas mesmo aqui no campo de concentração, então vamos pelo menos participar dos maus tratos que elas vão receber com a gente ou com os soldados, mas vamos entrar na história para a gente fazer descobertas científicas. No livro de C.S. Lewis, sobre o livro do mago, o primeiro da história das Crônicas de Nárnia, nós temos um mago lá como esse, que é o que faz tudo por amor à ciência, expõe até as crianças ao perigo, mas quer descobrir. Este negócio de amor à ciência é uma idolatria. Esta ciência vira uma deusa. A pessoa faz por amor à ciência. Que ciência é essa? Que é isso? Uma abstração. Que ela está disposta a mostrar com o ser humano, a expor o ser humano a risco, mas ela quer fazer aquilo ali por amor à ciência. Essa ciência é um ídolo. Muitas vezes ela é imaginada para confortar a consciência, para fazer coisas que não se deveria fazer. O segundo é aquele que diz assim: eu vou estudar para ser um profissional, para chegar lá em cima, para chegar no pedestal. É o que faz com vanglória, como diz aqui o texto. Capítulo 2, versículo 21 de Filipenses: porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Eu quero chegar lá em cima para eu bater no peito e dizer: está aqui, ó, eu sou o superior, eu sou isso, eu sou aquilo. Este também não é o nosso motivo. O nosso motivo é a glória de Deus. É a glória de Deus. Quando fazia uma descoberta científica, dava glória a Deus, dizia: acabei de pensar um pensamento de Deus. Você vai descobrir o que Deus pensou quando fez assim as coisas, porque eu decifrei no código. Nós temos que buscar o conhecimento para servir a Deus com Ele, para a glória de Deus, para a glória do Criador. Foi Ele que nos deu a razão, nos deu a mente, e nós devemos servir a Deus com esta razão. Para terminar, eu gostaria de ler um texto que se encontra na primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo de número 15. Antes, preste atenção a esse antes. O que quer dizer antes, pastor? Antes quer dizer em primeiro lugar. Antes de qualquer coisa. A primeira coisa, antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações. A primeira coisa é essa. Santificar Deus em meu coração. Pastor, como é que eu santifico Deus? Não é Deus que me santifica, não? Santificar quer dizer separar. Ou seja, separe Deus em seu coração de outras coisas. Não tenha Deus e outra coisa, não, tenha só Deus. Separe Deus, Ele é exclusivo. Não coloque Ele lá no seu coração misturado com outras coisas, não. Ele não está visitando a sua casa e você deu um quarto para ele ficar, não. Ele é o dono da casa, você tem que entregar a chave para Ele é o rei. Santificai a Cristo nos vossos corações, no mais íntimo do vosso ser. Piedade. Aí ele depois diz: e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, nossa fé tem razões, nós podemos apresentá-la, e essas razões são tão convincentes que nós podemos apresentá-la com mansidão. Não tem exasperação, não tem nada que possa triunfar contra a verdade do Evangelho, nada podemos contra a verdade, senão a favor dela, diz o apóstolo Paulo em outro momento. Aliás, não lembro se o apóstolo Paulo ou o apóstolo João. E aqui diz: estai preparados, vamos nos preparar para apresentar essa razão com mansidão e com temor. Mas a primeira coisa, santificai a Cristo, santificai a Deus em vossos corações. Calor e luz, piedade cristã e cultura acadêmica. Deixe a cultura que você obtiver na sua formação acadêmica ser permeada, encharcada, tomada
pela sua vida piedosa. Não deixe que o orgulho tome o seu coração, que o academicismo vicie a sua mente, que você olhe para os irmãos com desdém, aprenda com os mais simples, porque eles têm muito a ensinar sobre Deus à medida em que leem a Bíblia com um coração devoto. Mantenha-se unido à igreja. Há pessoas hoje que estão mais enturmadas com os intelectuais seculares, onde elas pretendem se gabar de que estando entre eles são os tais do que com a igreja de Cristo. Mas prefira estar com os pequenos. Prefira estar com os pequenos. Eu sou um professor universitário, eu tenho títulos de doutorado e tudo mais. Minha casa poderia viver visitada por intelectuais para trocar ideias e tal, para conversar e tudo mais. Mas eu prestigio conversar com meu irmão em Cristo. É conversar com ele sobre o que Jesus está fazendo e operando. Nunca esqueçamos de quem nós somos nesse mundo. Nunca fiquemos inebriados com os privilégios, posições, títulos ou conhecimento secular. Lembremos-nos, acima de tudo, que o centro do nosso ser é o nosso coração. E que o nosso coração não é para este mundo, o nosso coração é para Jesus. Vamos ficar de pé. Convido os irmãos que vão louvar a Deus comigo nesse momento. Senhor, mantenha essa chama acesa, bem acesa nos nossos corações.